A paz do Senhor, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa classe Maravilhas de Sião. Aula para os professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Campo Grande, presidida pelos amados pastores Alessandro Malafaia e Aline Malafaia, tendo também como superintendente da Escola Bíblica Dominical o nosso pastor Gesiel Cruz. Meu nome é Joana Machado. E hoje eu estou aqui para darmos continuidade ao estudo sobre os 10 mandamentos, né? Falaremos da lição 8, que aborda o sétimo mandamento: não adulterarás. Vou compartilhar com os irmãos o slide da lição 8, que fala: não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família, né? O nosso texto áureo: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. A nossa verdade aplicada: o sétimo mandamento trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Ele visa proteger a sagrada instituição da família. Os objetivos da lição, né? Mostrar aspectos essenciais do sétimo mandamento, expor a abordagem feita por Jesus acerca do adultério e explicar o objetivo do sétimo mandamento. Introdução. A banalização do casamento tem sido cada vez mais notória na sociedade, tentando dizer que a infidelidade conjugal é uma prática normal. No entanto, a Bíblia nos ensina que o adultério é um pecado repudiado por Deus. Desde 2005, o adultério ele não é mais crime. Porém, né, mas ele continua sendo pecado. Apesar dos ajustes nas leis dos homens, nós não tivemos nenhum tipo de ajuste nas leis divinas. Porque nas leis divinas, mais importante que atender a desejos temporários e desenfreados é considerar os prejuízos que esses desejos trazem para a pessoa, para aqueles que o rodeiam e para a sociedade, para a igreja também. Tópico 1. Aspectos do sétimo mandamento. O sétimo mandamento diz respeito à preservação e estabilidade da instituição familiar e, por extensão, da sociedade humana em geral, pois trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. O número 7 na Bíblia fala sobre totalidade, sobre algo concluído, perfeito, consumado, né? Representando algo que está completo, né? Então, a gente percebe aqui que, se está completo, não precisa incluir mais ninguém. Você não precisa trazer um terceiro parceiro, né? De acordo com dados do IBGE, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio no Brasil. E que esse número ele tem aumentado, né, nos últimos 10 anos. E de acordo com esses especialistas, um dos principais motivos do divórcio é por traição, é por adultério. Subtópico 1.1. Uma definição de adultério, né? O adultério ele tem impacto moral, né? E tem o impacto também espiritual. Dentro do moral, eu vou pegar a definição, né, que o dicionário dá para adultério, que é: o adultério é um ato que consiste em se relacionar com uma terceira pessoa enquanto se está casado
e é considerado uma violação grave dos deveres conjugais. A gente pode atentar aqui, violação grave dos deveres conjugais, né? E o impacto espiritual, né? Que quando nós tiramos o Senhor do seu trono em nossos corações e substituímos por outra coisa, estamos cometendo adultério. Então, quando você comete o adultério, né? Pegando um terceiro parceiro, um exemplo, você já está adulterando tanto com o teu parceiro, né? Você está cometendo adultério contra o seu parceiro e também contra o Senhor. E também quando você comete, por exemplo, a idolatria, troca aquilo que Deus tem para você por outras coisas, você também já está cometendo um adultério, né? Porque essa palavra, no grego, né, ela é usada tanto para falar da relação do homem com a mulher, quanto da relação do homem com Deus, né? Ela fala de uma aliança íntima de Deus com o povo de Israel. Ela foi utilizada também para falar sobre isso e é comparada também ao casamento, né? Então, por exemplo, aquele que caía em idolatria era como se ele tivesse cometido adultério ou tivesse se prostituído. E aquele que adultera, ele também tem o impacto espiritual porque ele está indo contra aquilo que Deus instituiu, que é o casamento, que é a família, uma instituição, a primeira e uma instituição que Deus ele guarda, né? E que ele quer que ela seja santa. Nós podemos ler em Tiago 4:4, né? Dessa parte que fala, por exemplo, que usa a palavra adúltero para falar da relação do homem com Deus, fala que assim, ó. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, né? A amizade com o mundo e com os seus valores, né, é inimizade com Deus, né? Acatar o pecado, os valores e os prazeres desse mundo é um adultério espiritual. Então a gente fala de uma perda moral, né? E também espiritual. Porque quando esse homem decide se casar, ele pegou um projeto que é de Deus e ele está modificando a estrutura desse projeto. E ele não pode fazer isso, porque esse projeto não é dele. Esse projeto é de Deus, né? E também quando o homem pega quando ele se amolda a este mundo, ele também comete um adultério, né, em relação à relação dele com Deus. Essa imagem é para mostrar a questão de que quando você comete adultério, você está abrindo mão de um presente de Deus por uma oferta maligna, né? Por uma oferta do diabo. A natureza do mandamento, né? Aqui fala sobre a diferença entre o povo de Deus e as outras nações, né? Onde a punição era maior para as mulheres nas outras nações, né? E essa punição era por um sentimento de posse. Esse homem, ele tinha um sentimento de posse relacionado a essa mulher, e aí vinha a punição. Já no povo de Deus, não era por um sentimento de posse, era o ato em si que era reprovado por Deus, né? Então, a gente entende aqui que era uma afronta, né? No povo de Deus, era uma afronta contra uma instituição divina, que é a família, e que trazia prejuízos à pureza, não só naquela relação, mas também para o povo. Então, o povo ele não queria esse julgamento, e aí o povo ia lá e punia quem cometia o ato. 1.3, a punição do mandamento, né?
No Antigo Testamento, a pena para o adultério era o apedrejamento até a morte, com o objetivo de erradicar a perversão no meio do povo de Deus, mostrando a seriedade das consequências dessa infidelidade conjugal, né? E aí aqui fala assim que qualquer ato sexual fora do casamento é pecado. Então, a punição era o apedrejamento até a morte, e isso era para ambos, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Nos outros povos era só a mulher, o homem tinha um outro tipo de punição, mas por um motivo diferenciado. Aqui nós aprendemos que o sétimo mandamento trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges, que essa fidelidade, ela mantém a santidade dentro dessa relação. Então, a palavra-chave que o irmão vai anotar agora é a fidelidade. E o irmão vai usar essa palavra-chave lá na hora de dar a presença para que vocês sejam pontuados. A abordagem de Jesus acerca do adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. No Velho Testamento, o ato em si era condenado. E aí Jesus traz agora aqui uma nova realidade, né? Ele diz que não é só o ato, que é o caminho que pavimenta o ato final, né? A luxúria manifestada pelos nossos corações. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, tem uma nota que eu achei bem interessante aqui, eu resolvi trazer, né? Uma nota que fala um pouco sobre o que Jesus queria dizer com esse, o que ele queria transmitir para eles, né, com essa nova realidade. A nota fala assim, que Jesus condena não só os pensamentos enviados pelo maligno ou desejos repentinos, e sim a intenção. Fala também sobre o cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, né? Do que a gente tem se alimentado? O que a gente tem assistido? O que a gente tem colocado? Qual a literatura? Quais imagens, né? É, e aqui fala também sobre a questão, né, que eu ouvi muito na infância, eu ouvia demais, né, sobre a questão de que os homens pecam pelo que eles olham e as mulheres pecam pelo que elas ouvem. E aí trouxe aqui uma responsabilidade, né, porque quando a gente fala de adultério, a gente foca muito na questão dos homens. Mas, e essa mulher? Se ela sabe que esse homem peca pelo que ele vê, por que que ela não vigia o que ela veste? Né? E não é só sobre vestimentas, não. É como ela se comporta, sabe? Aqui fala sobre os comportamentos sedutores, né? Sobre a arte da sedução, né? Sobre você ser intencional em relação a querer ser cobiçada, né? Então traz aqui uma responsabilidade para que nós venhamos vigiar também, né? Vigiar como a gente está conduzindo a nossa vida cristã. Então, se a gente parar para pensar, né, e resumir nessa nota, é que entender que o que Jesus condena ali não é o pensamento que chegou do nada, não é um desejo repentino, né? Ele fala sobre a validação que a gente está dando para esse pensamento, sobre a segunda olhada, sobre os planejamentos, sabe? Sobre aquelas conversas que o seu marido ou a sua esposa não podem saber, né? Sobre aquelas coisas que você tem consultado, ou tem assistido, ou tem trazido para dentro da relação, mesmo que seja o homem e a mulher assistindo juntos, sobre as intenções que antecedem o ato em si.
2.1. O adultério não acontece por acaso. O adultério começa pela sedução, né? Ele começa pela cobiça. E aí eu deixo uma pergunta para nós aqui. O que temos consumido de entretenimento? Seja em filmes, streamings, redes sociais, né? No livro da nossa irmã missionária Lucimar Figueiredo, que é do Ministério de Família, né? Lá no final, eu até vou deixar lá a imagem dele, porque eu acho que não vai dar para os irmãos verem aqui, né? Na página 53, eu vou ler um trecho, né, que vai nos ajudar muito em relação a esse subtópico. O grande perigo está em se demorar diante do pecado. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que ele deveria fugir dos desejos da mocidade, mas muitas pessoas estão se aproximando do pecado e demorando diante dele. Idealizam, fantasiam, sonham acordadas com o pecado, fazem leituras, entram em sites ou observam gravuras pornográficas. Suas mentes são dominadas e o desejo de praticar o pecado é cada vez mais intenso. Quanto mais o homem se demora com a tentação, mais oportunidade terá de realizar o ato pecaminoso, pois a sua mente é dominada e ele deseja o que lhe parece uma satisfação e não tem condições de medir as consequências. Em Tiago 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, né? Então, a gente vê aqui, né, que às vezes a gente se demora, né, olhando o pecado, admirando o pecado, mas eu não estou pecando. Mas isso vai tirando a minha sensibilidade em relação aos valores divinos, né? Dentro da ciência fala sobre a dessensibilização, né? Então, quando eu sou exposto a alguns estímulos, né, extremos, eu perco a sensibilidade para outros estímulos. Mas vamos pegar isso e, de repente, virar para um outro ponto e pensar que, conforme eu vou vendo uma coisa, aquilo vai normalizando dentro de mim. Um exemplo: pessoas que trabalham na coleta de lixo, eu acredito que no primeiro dia elas fiquem com nojo, dê ânsia de vômito, mas ao longo do tempo elas vão perdendo. Quantas vezes a gente vê, às vezes, a pessoa até se alimentando próximo de um lugar com um odor horrível. Pessoas que são expostas muito a situações de morte, né? Elas vão perdendo a sensibilidade em relação àquele determinado assunto. Então, isso vale também para aquilo que a gente está colocando diante dos nossos olhos. Se eu coloco o pecado por muito tempo ali, eu vou perdendo a sensibilidade, eu vou perdendo aquele valor. Então, essas imagens é justamente para mostrar aqui, né, que não é o ato em si só, né, que foi a primeira imagem. Quando a pessoa já começa a planejar, quando ela já começa a ir demais olhar, né, ela já está cometendo o pecado. Porque esse é o caminho que pavimenta o ato. Tem um versículo, né, que eu achei bem interessante para a gente fechar esse subtópico, que é em Jó 31:1, onde Jó faz um acordo com os olhos dele de não olhar com cobiça para as moças. Então, o que Jó está mostrando aqui é que esse olho ele vai querer olhar, né? Ele está falando aqui sobre uma fraqueza dele. Então é que a gente não tem que negar que a gente é fraco em algumas coisas. A gente precisa aceitar as nossas fraquezas, mas não é aceitar tipo Gabriela, não, eu sou assim, vou morrer assim. Não, é aceitar no sentido de tipo, aqui é o ponto de partida. O que que eu tenho que trabalhar? Do que eu tenho que fugir? O que eu tenho que fazer para ser melhor? Né? Então faz um acordo com o teu olho. Se o teu problema é a boca, faz um acordo com a boca. Se o teu problema são os seus ouvidos, faz um acordo com o teu ouvido. Se o teu problema é o meio, faz um acordo com você para não estar nesse meio.
Subtópico 2.2. A unidade do casamento. A união entre marido e mulher exemplifica a união entre Cristo e a igreja, né? E aí eu vou ler um versículo, né, que fala sobre a união entre o marido e mulher, que está em Gênesis 2, 23 e 24. Tá aqui, para ficar mais claro, vamos lá. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, essa união, esse casamento, faz com que essa mulher e esse homem se tornem um. Não são mais dois, agora são um. Então, o que acontece em um, acontece no outro. O que afeta um, afeta o outro. O que santifica um, santifica o outro. Essa unidade, ela também é símbolo, né, dessa obra completa e uma representação da nossa relação com Cristo, que nós veremos lá em 1 Coríntios 6, 15 ao 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É. Então a gente vê aqui que esse corpo, né, que é do homem e da mulher, antes de tudo, ele é de Deus. E que unir-se sexualmente a alguém fora do casamento, seja através da fornicação, seja através do adultério, é violar a santidade da nossa união com Cristo. Porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E se esse templo não estiver santificado, esse Espírito que é santo, ele não vai habitar. Zelando pelo matrimônio. A união física sela o amor entre o casal e fortalece a comunhão espiritual. Antes de lermos 1 Coríntios 7, 3, 5, eu quero falar sobre zelar. O que é zelar? Né? O dicionário fala que é vigiar, é tomar conta de alguém com atenção, com cuidado, com interesse, né? Visto que a família, né, visto que o casamento é uma instituição divina, quanto mais a gente investe nessa instituição, mais fazemos a vontade de Deus, porque nós estamos investindo em algo que Deus criou, em algo que Deus projetou. E a gente tem que parar para pensar, então, como que eu consigo zelar por isso? Como que eu vou cuidar disso? Eu preciso conhecer isso. Então, esse conhecer, ele vai também, a gente pode falar também sobre o autoconhecimento. Primeiro, eu preciso me conhecer. Eu sei meus pontos fracos, meus pontos fortes. Aí, depois, eu vou me comunicar com o meu parceiro, porque ele precisa saber isso também, e eu preciso saber os dele também, porque aí a gente se une, e um fortalece o outro. E aquilo que eles não conseguem resolver ali, eles podem decidir, inclusive, buscar ajuda espiritual,
buscar ajuda profissional, porque isso é investir nessa relação que é de Deus. Então, se você está preocupado em fazer a obra de Deus, comece fazendo primeiro dentro do seu casamento, porque isso será referência para o mundo. Não é só o que a gente fala, é a nossa vida, é a nossa conduta, são os nossos comportamentos, é o nosso caminhar, né, que é fazer a obra de Deus. Então, o que que esse casal ele precisa? Ele precisa ter intimidade. E intimidade não é pelo sexo, né? Apesar de ser um ato que deve ser feito somente dentro de uma intimidade, a intimidade ela começa na comunicação, né? Como que você vai ser íntimo de alguém que você não conhece? Como você vai ser íntimo de uma pessoa que você não conversa, que você não sabe nada sobre ela? Então, essa comunicação, ela vai fortalecer essa relação, né? Porque aí a gente vai saber qual a ferramenta que a gente tem que é poderosa e qual a ferramenta que a gente precisa de ajuda, né? E aí, outro caminho, que é agora a gente vai ler em Coríntios 7, 3, 5, esse caminho fala sobre evitar a brecha. 1 Coríntios 7, 3, 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, vou parar aqui no 4 só para falar isso, que é bem isso que acontece. Quando a pessoa ela comete adultério, vamos pensar aqui, né? Nós, você tem uma coisa, pensa em alguma coisa que você tem, que você investiu bastante nela e que você gosta muito dessa coisa, você ama essa coisa. Pode ser coisa, pessoa, enfim, pensa em algo. E aí, de repente, quando você chega à sua casa, isso não está mais lá, porque o seu parceiro ou sua parceira simplesmente deu para outro. Dentro do adultério, é isso que acontece. A pessoa está dando algo que não é dela para outra pessoa. E vice-versa, né? A gente tem que parar para pensar. Então, aí, agora a gente vai ler o 5, né? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Né? Aqui, a gente está falando de uma outra forma, né, de fortalecer a relação ou de não enfraquecê-la, de fato, é que a pessoa não fique muito tempo em abstinência, né? Que esse casal eles não fiquem ali sem ter relação sexual por muito tempo. E que se precisar de um tempo, que esse tempo seja combinado e que esse tempo tenha um objetivo claro. E ele fala aqui da questão do jejum e da oração, né? Mas ele fala, ó, mas se junta logo, que possível, né? Para que Satanás não venha tentar e trazer problemas para essa relação. Nesse tópico, nós aprendemos que a união entre marido e mulher exemplifica a união entre Cristo e a igreja. E aí, agora, a nossa segunda palavra-chave é Cristo. Então, anota, e como a gente falou, como eu falei anteriormente, né? É para falar essas palavras que serão faladas ao longo dessa aula lá na hora de dar a presença. Irmãos, não esqueçam de dar a presença, porque isso conta como pontuação para sua classe. Agora nós vamos para o tópico 3, o objetivo do mandamento. O relacionamento sexual, de acordo com a palavra de Deus, está debaixo da bênção divina, né? Primeiro objetivo aqui, o 3.1, né?
Guardar a santidade do casamento. Toda instituição que deriva de Deus tem uma ligação direta com o seu caráter. Portanto, devemos perceber o matrimônio como santo, puro e fiel. Como a gente falou, é uma instituição criada por Deus. Então, se eu me decido me unir a alguém, né, em casamento, eu estou formando uma instituição que não é minha, uma instituição que é de Deus e que é regida pelas regras dele, né? Uma forma fácil, talvez, de fazer uma comparação, né, para facilitar um pouco o entendimento, é se você decide comprar uma franquia, né? Você decide se ligar a uma franquia, por exemplo, eu quero ter uma loja do McDonald's, né? Eu primeiro que eu vou comprar essa ideia, por quê? Por conta da qualidade, por conta do benefício que isso me traz, porque eu comprei a ideia, porque eu entendi ali, né, o conceito, eu entendi as regras. Só que ao comprar uma loja, eu não posso alterar. Eu não posso simplesmente decidir que aqui, como nesse lugar, no Peito de Santo Hambúrguer, eu vou começar a vender alface. Não pode, porque dentro do contrato já está escrito lá que eu tenho que seguir o padrão de qualidade, que eu tenho que seguir a estrutura, que eu tenho que manter a marca do jeito que é. Que é isso que faz com que aquela franquia seja respeitada, seja considerada como algo bom para alguém se vincular. Então, se você entra, né, para um casamento, é porque você entendeu a ideia do casamento. E você precisa seguir as regras, né, estipuladas por Deus, para que isso venha funcionar, para que isso seja saudável, para que isso de fato seja completo, para que isso seja pleno. Então, quando você inclui uma terceira pessoa para dentro dessa relação, seja uma pessoa física ou o fruto de pensamento, de fantasia, ou conteúdo consumido, né, como pornografia, você tira a pureza, você tira a santidade dessa relação, dessa instituição. No 3.2, guardar a santidade do lar. Assim, guardar a santidade do lar. Né? Lares estáveis, eles têm o efeito tanto na vida do casal, quanto na vida dos filhos e da sociedade. Mas da sociedade a gente vai falar mais para frente, né? Então, se um casal é saudável, eles tendem a criar filhos saudáveis, né? Uma relação estável, ela traz segurança, ela evita baixa autoestima, evita transtornos como ansiedade, depressão, comportamentos disruptivos. Eu não estou dizendo que isso aqui é o motivo, mas a gente sabe que um dos motivos, uma possibilidade é isso. Mas uma família desestruturada gera filhos desestruturados, né? E a gente pode, inclusive, até falar sobre as maldições hereditárias, sobre aqueles males que vão passando de geração em geração, né? Onde pessoas adoecidas psíquica, emocional e espiritualmente vão gerando outras pessoas com tendência a repetir esses padrões, né? Então, quando você preserva a santidade do lar, você está santificando os seus filhos também e gerando uma pessoa que será saudável para essa sociedade. Guardar No 3.3, guardar a estabilidade das sociedades, né? Eu botei uma imagem aí, famílias fortes são a chave para uma sociedade próspera, né? A ideia leva que a sociedade, né, é baseada na importância dessa família, né? Tipo, por que que vai gerar uma sociedade forte? Porque essa família é o primeiro lugar que a gente tem contato. É onde nós aprendemos a nos socializar, é onde onde a pessoa aprende a interagir, onde passamos maior parte da nossa vida, né? É um espaço onde a gente aprende o sentimento, sim, se sentir protegido,
né? As referências, como eu falei, né, do caminhar. Se você tem um caminhar errado, esse seu filho, ele vai entender que ele só precisa estar correto, né? Vamos supor que na sua fala você fala, filho, isso é errado, isso aqui é errado. Mas a sua conduta é diferente. Aí, nesse entendimento, a criança fala assim: ah, então tá. Então, enquanto eu sou criança, eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso isso. Mas quando eu ficar adulto, eu vou poder mentir igual meu pai. Quando eu ficar adulto, eu vou poder ser infiel. Quando eu ficar adulto, eu vou poder botar um gatinho na luz, entendeu? Porque enquanto eu sou criança, eu não posso fazer isso, né? Então, a gente tem que entender que essa importância da família para a sociedade, porque ela gera uma pessoa que vai gerar outras pessoas e que vai conviver com outras pessoas, né? E se a família tem todas essas funções e essas funções elas não são bem executadas, né? Ela vai ser desestruturada. De onde que esse cidadão, de onde que essa criança, de onde que esse adolescente vai receber os valores? Como que serão as crenças dele? Será que ele vai estar seguro? Será que ele vai conseguir acreditar nas pessoas? Né? Será que ele vai ter uma ideia daquilo que Deus tem para ele? De que o que Deus fala funciona de fato? De que os valores cristãos são os valores que nós precisamos seguir e não só falar sobre eles, né? Então, uma das formas de a gente criar uma família, né, de ter uma família fortificada, é uma família conforme a palavra de Deus, né? A família ela precisa orar junto. Ela precisa conversar sobre esses pontos fracos que nós falamos, né, para que eles possam ser fortalecidos, né? A família precisa ter um momento de devocional para que essa criança, para que esse adolescente, ele possa ver, né? Como que é o comportamento desse pai, como que é o comportamento dessa mãe, para que ele perceba que isso tudo, que essa boa conduta, que esse momento com Deus, que essa unidade entre o casal e essa unidade desse casal com Deus, né? Os benefícios que isso traz. Né, para que ela não fique vivendo de testemunhos da palavra ou dos irmãos da igreja, mas para que ela tenha o testemunho do próprio lar dela, né? E isso vai fazer com que essa família seja fortificada para evitar, né, para evitar esse rompimento, para evitar essa quebra nos valores, para evitar que essa família ela venha a pecar de fato, né? Porque ela vai estar se fortalecendo espiritualmente e aí ela vai estar mais forte em relação aos desejos carnais, né? Nesse tópico nós aprendemos que é preciso guardar a santidade em nosso lar, né? E aí a palavra-chave, né, é santidade. Então anota essa palavra também para falar lá na hora de dar a presença. E aí agora nós vamos para a conclusão, né? Manter a família com princípios e valores cristãos é um desafio na pós-modernidade. Não é só preciso conhecer o que a Bíblia diz, mas também, com o auxílio do Espírito Santo, colocar seus ensinamentos em prática. Desse modo, as contaminações do mundo sobre a família podem ser identificadas e refutadas, né? Aqui eu estou deixando, né, o livro que eu falei da irmã Lucimar, né, a revista. E o que que a gente vê aqui, né? Que a gente precisa vigiar, que a gente precisa saber, mas mais do que isso, nós precisamos nos comportar, nós precisamos ter uma vida com Deus, nós precisamos viver aquilo que a palavra de Deus diz, para que sejamos resistentes, né, a essas mudanças malignas, para que nós possamos ser resistentes, né, a esses conceitos malignos, né? E sensíveis ao Espírito Santo, que não venhamos perder a sensibilidade, né, em relação àquilo que o Senhor tem para nós, que
que sejamos sensíveis para perceber as artimanhas do diabo, as artimanhas que ele tem trazido para desestruturar a nossa casa, a nossa igreja, a nossa sociedade, né? Eu desejo que os irmãos tenham uma aula abençoada e desejo também que Deus os abençoe com a sua poderosa mão. Em nome de Jesus.